Anedonia no luto: silêncio necessário ou sinal de estagnação? Compreenda a diferença entre luto saudável e depressão, reconhecendo os sinais clínicos que merecem atenção ética e responsável. Inscreva-se para acompanhar conteúdos fundamentados em psicanálise e neurociência. Sabe aquela sensação de que o mundo perdeu a cor? Hoje a gente vai falar sobre uma experiência que é delicada, mas que muita gente passa: a perda da capacidade de sentir prazer depois de um luto profundo. É uma jornada bem complexa e a gente vai tentar entender os caminhos dela, juntos. É essa pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Muita gente descreve exatamente isso. A vida fica meio desbotada. Aquilo que antes trazia alegria, agora parece não fazer diferença nenhuma. O nosso objetivo aqui é entender o porquê disso acontecer. Bom, então vamos lá. O nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: a gente começa falando da pressão social para superar a dor, depois passa por uma distinção clássica do Freud, que é super importante. Daí a gente entra na anedonia, o que é isso, e depois mergulha na neurociência por trás da sensação de vazio. E por fim, a gente fala sobre como é possível reaprender a sentir. Vamos começar pelo primeiro ponto, o silêncio que vem depois da perda. A gente vive um conflito muito do nosso tempo, né? A sociedade, com todo esse foco em produtividade, em estar sempre bem, muitas vezes empurra a gente para uma recuperação super acelerada. O luto acaba sendo tratado como um problema que tem que ser resolvido, e rápido. E o mais curioso aqui é o contraste gigante entre essa expectativa que vem de fora e a nossa realidade interna. A nossa mente, o nosso cérebro, eles precisam de um tempo que é só deles, para processar uma ausência, um tempo que não dá para medir em dias de folga do trabalho. E quando essa necessidade é ignorada, um processo que é super natural começa a ser visto como uma falha, ou pior, como uma doença. Para a gente entender melhor por que esse tempo é tão importante, vale a pena a gente voltar um pouquinho, lá para 1917. Foi quando Sigmund Freud nos deu um mapa para diferenciar duas experiências que, por fora, até parecem a mesma coisa, mas que por dentro são mundos completamente diferentes: o luto e a melancolia. O Freud descreveu o luto como um trabalho. E essa palavra trabalho é a chave de tudo. Não é um estado passivo de só ficar triste. É um processo ativo, e sim, muito doloroso, de ir desligando nossa energia emocional de quem ou do que a gente perdeu, sabe? Lembrança por lembrança. É um trabalho necessário para que lá na frente essa energia possa ser usada de novo. Essa imagem aqui deixa a distinção muito clara. No luto, é um mundo que fica empobrecido com a perda. A gente olha para fora e sente a falta. Já na melancolia, é o próprio eu que se sente esvaziado, diminuído. A pessoa sente que ela perdeu valor, que ela é o problema. Entender isso é fundamental. Agora sim, a gente chega no sintoma central da nossa conversa. Um sintoma que pode aparecer tanto no luto quanto na melancolia: a anedonia. É essa palavra clínica que descreve perfeitamente aquela sensação de que o mundo perdeu a cor. Então, o ponto aqui é que a anedonia é algo clinicamente reconhecido. Não é só estar triste ou estar para baixo. É uma diminuição real que dá para medir na capacidade de sentir prazer. E é, inclusive, um dos pilares para o diagnóstico de depressão. Mas tá, tirando a definição técnica, como é que isso se sente no dia a dia? Bom, é um vazio onde antes tinha sentimento. É não conseguir se animar com um plano para o futuro. É comer sua comida favorita e não sentir nada de especial. É uma desconexão profunda com tudo, que vai muito além da tristeza. E aqui a gente chega no coração da nossa análise. A anedonia não é uma sentença. Dentro do processo de luto, ela pode ser uma parada temporária no caminho ou pode virar um beco sem saída. Basicamente, existem dois caminhos possíveis. No primeiro caminho, a anedonia é uma parte esperada daquele trabalho do luto que a gente falou. É como se o cérebro e a mente precisassem desligar o sistema de prazer por um tempo para focar toda a energia na tarefa de processar a perda. Ela é específica, é temporária e vai melhorando conforme o luto avança. Agora, no segundo caminho, a anedonia vira um problema por si só. Ela deixa de ser uma reação à perda e se torna um estado permanente, generalizado. A pessoa não perde só o prazer nas coisas ligadas à perda, mas em tudo. Isso é um grande sinal de alerta de que o processo de luto pode ter travado. Ok, a gente já viu o quê do lado da psicologia. Agora vamos entender o porquê do lado da neurobiologia. E essa parte é fascinante. A gente vai ver como as observações do Freud, feitas há mais de 100 anos,
hoje estão sendo validadas pela neurociência. Essa sensação de vazio não é só uma ideia, ela tem uma assinatura clara no nosso cérebro. E essa é uma ideia muito, mas muito poderosa. Entender que o que se sente tem uma base física no cérebro pode aliviar um peso enorme de culpa e de autocrítica. Não é uma falha de caráter, é uma resposta neurobiológica a uma situação extrema. O luto é um estresse imenso para o corpo. Ele ativa o sistema de alarme do nosso organismo, o tal do eixo HPA, que inunda a gente com cortisol. Em doses pequenas, o cortisol é útil, mas no luto que se prolonga, esse estado de alerta crônico começa a desgastar o cérebro. Ele afeta áreas ligadas à memória, à emoção e, o mais importante para a nossa conversa, ao nosso sistema de recompensa. Então, o ponto crucial é este. Aquela falta de vontade, dificuldade de começar qualquer coisa. Não é preguiça. É um sintoma direto de uma alteração no sistema de dopamina, o neurotransmissor da motivação. O cérebro, literalmente, para de prever que as coisas podem ser prazerosas. Ele entra em modo de espera. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Tanto na clínica quanto na vida. Os sintomas se parecem muito, mas as diferenças são essenciais para a gente saber como ajudar ou como se ajudar. Essa tabela ajuda a organizar a confusão. Olha só a diferença. No luto, o sofrimento e a culpa têm um foco, que é a perda. A anedonia tende a ser passageira e a autoestima, no geral, continua ali. Já na depressão, tudo se espalha, fica generalizado. A anedonia é persistente, a autoestima vai lá para baixo e a própria capacidade de se conectar com os outros fica bem difícil. E, finalmente, como a gente sai disso? A resposta não é forçar a felicidade. É, na verdade, criar condições para que a capacidade de sentir possa voltar, de um jeito gentil e gradual. Uma abordagem que integra as coisas parece ser o melhor caminho. A psicanálise, por exemplo, ajuda a dar um sentido simbólico para a perda. As neuroterapias, por outro lado, dão ferramentas práticas, tipo técnicas de regulação emocional, para, aos pouquinhos, ir religando o sistema de recompensa do cérebro. E, o mais importante de tudo, respeitar que cada pessoa tem o seu próprio tempo. E a gente encerra com este pensamento. A ausência de prazer durante o luto pode não ser um defeito, mas sim ter uma função. Pode ser um silêncio que protege, um espaço vazio que é necessário para a mente conseguir se reorganizar, processar o amor que se foi e, aos poucos, encontrar um novo jeito de se conectar com a vida. Obrigado por acompanhar esta análise até aqui. Se este conteúdo fez sentido para você, conheça o e-book de autocuidado disponível no link da descrição e, se perceber que a dor tem se prolongado além do possível de sustentar sozinha, considere buscar acompanhamento terapêutico profissional. Cuidar da sua saúde mental é um gesto de responsabilidade e maturidade emocional.